Olá, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida abundantemente. Diga graças a Deus. Salmos capítulo 1, Deus traz um alerta para nós. Deus traz um ensinamento para que venhamos permanecer na fé e não venhamos ser enganados pelos espíritos malignos. Aqui em Salmos capítulo 1, o Senhor começa dizendo o seguinte: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem exemplos dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os zombadores de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles é estar na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira do riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Os mesmos não acontecem com os maus. Eles são como as palhas que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Muito forte, meu amigo, minha amiga, esses salmos. Uma pessoa que se esfria na fé, que abandona a fé, que deixa de praticar a palavra de Deus, ela corre um grande risco de levar a sua alma à perdição. E como que uma pessoa se esfria? Ela se esfria quando ela dá mais atenção ao seu trabalho, quando ela dá mais atenção às suas vontades para praticar as coisas desse mundo do que é de Deus. Quando uma pessoa começa a desanimar com as coisas do Senhor, parar de ler a palavra, parar de querer ir na igreja, deixar de cumprir suas obrigações como cristão, já não ter mais o fervor de servir a Deus de todo o seu coração, ela está se esfriando. E essa pessoa, quando ela começa a se esfriar, ela dá mais atenção às coisas do mundo do que às coisas de Deus. O Senhor aqui exorta e diz: olha, não sente na roda dos escarnecedores, nem dos zombadores, e nem daqueles que ficam defamando a casa do Senhor, a obra do Senhor. Não sente, não ande com eles, não coma com eles, porque senão isso vai acabar mal para você. Isso vai te esfriar. Tem pessoas que só sabem criticar a igreja, critica o dízimo, critica a oferta, critica o pastor, critica o bispo, critica tudo. Diz que a palavra não é verdadeira, que quem escreveu ela foi o homem, e o homem pode ter errado. Quem nos garante que é a verdade? Esses são os filhos de Satanás, aqueles que têm o espírito maligno, porque quem tem o espírito de Deus entende que essa palavra veio diretamente do Senhor. E por isso que através dessa palavra, demônios são expulsos, pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são salvas, vidas são restauradas, através dessa palavra. Mas uma pessoa que ela tem um espírito maligno, ela é contra, ela debate, ela inventa mentiras, calúnias. Essa é a função do diabo. O diabo é mentiroso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele faz de tudo para levar as pessoas ao engano, para que ele possa destruir a vida dessas pessoas. Não deixe nada para você, meu amigo, minha amiga. Não deixe nada desanimar você. Mesmo nas horas que você estiver cansado, cansada, e a voz dizer para você: não vai na igreja, aí que você tem que ir. Aí que você tem que mostrar o quanto você ama o Senhor Jesus e que Ele é mais importante do que tudo. Um trabalho não pode parar você. Um relacionamento não pode parar você. As coisas desse mundo não podem parar você. Porque se parar, a sua alma corre um grande risco de ir para o inferno. Uma pessoa que começa a sentir o peso de fazer a obra e não de servir ao mundo, ela já está praticamente se entregando aos espíritos malignos, ao diabo, do que a Deus. Tem gente que começou na obra muito bem,
e amava estar na igreja, amava fazer as coisas para o Senhor, amava ler a Bíblia, ouvir a palavra, amava fazer as coisas de Deus. Hoje, essas mesmas pessoas vê tudo isso como um fardo. Tem pessoas que elas dizem, mas poxa, vou ter que ir na igreja, eu estou tão cansado. Deus sabe que eu trabalhei, Deus sabe que eu fiz isso, Deus sabe que eu fiz aquilo. A obra de Deus já está se tornando para ela um fardo. Mas as coisas do mundo não. As coisas do mundo para ela não é mais fardo. Ela abre mão de estar numa reunião para ficar em casa, abre mão de estar numa reunião para ir para uma festa, abre mão de fazer as coisas para a obra do Senhor, para desfruto de si próprio. Essas pessoas, elas já estão caminhando, não mais para os céus, mas sim para o abismo. Eu trouxe essa palavra hoje, meu amigo, minha amiga, para você, porque o Senhor Jesus te ama e Ele não quer perder você. Mas Ele não pode agir no seu livre-arbítrio. Você que decide. Ele disse, se você ouvir atentamente a palavra do Senhor teu Deus e guardar e praticar, vão vir sobre vocês as bênçãos. Mas se não, vem a maldição. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. O Senhor, Ele vem nos alertando, mas cabe a nós a decisão de aceitar a palavra ou não. Cabe a nós a decisão de caminhar para o Senhor Jesus ou não. Cabe a nós a decisão de aceitá-lo ou não. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. A Bíblia fala sobre a morte eterna. A Bíblia fala sobre o sofrimento eterno. E aqui, nesse salmo, ele diz que no dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados daqueles que obedecem a Deus. Então vai haver uma separação. E quem fala isso é o Espírito Santo. Aqueles que servem a Deus e permanecem, esses, Deus vai colher eles. Vai trazer para perto deles. Mas aqueles que andam em pecado, andam mentindo, andam roubando, andam adulterando, andam fornicando, andam levantando contendas, fazendo fofoca, andam não mais praticando a palavra de Deus, esses serão separados para o inferno. O Senhor Jesus te ama. E Ele está buscando você. Talvez você já até se esfriou. Mas enquanto a vida há esperança, e ainda há uma chance da sua alma ser salva, mas precisa que você seja humilde, meu amigo, minha amiga, e abrir seu coração para o Senhor Jesus entrar. A única coisa que eu, como homem de Deus, posso fazer por você é orar. E eu vou orar por você, pode ter certeza disso. Mas eu não posso salvar a sua alma. Isso só compete à pessoa. Isso compete a você. Não se afaste do Senhor. E se você se afastou, volte enquanto é tempo. Hoje, o Espírito Santo falou com a gente. Deus nos alertou. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.